Olá, o meu nome é Maria Clara Alves e eu sou a fundadora da Academia Look at Me Pro e da IBS International Business School, na Suíça, em São Tomé e Príncipe e online global. A nossa instituição opera nas áreas de formação, consultorias para empresas e ainda na formação e orientação, o coaching na área de recursos humanos. Oferecemos formação pedagógica de formadores, modelo europeu e modelo lusófono, adaptado a cada realidade. Fazemos certificação CEFR em línguas estrangeiras, no quadro comum de referência para as línguas da União Europeia, desde o nível A1 ao nível C2, consultoria empresarial e cursos superiores europeus, um diploma suíço de caráter privado, nomeadamente ao nível do Foundation Degree, do bacharelato, do mestrado, do MBA e Doctor Business Administration, entre outros, que é o abrigo da Convenção de Bolonha, do Tratado de Lisboa e da Convenção de Haia, conferem um suplemento, além do diploma europeu, que oferece 60 ECTS créditos por ano. Bom, hoje vamos iniciar uma série de masterclasses sobre a Europa e a União Europeia, seguindo posteriormente para outras matérias e muito importantes no contexto atual global. Estas masterclasses terão sensivelmente a duração de 20 a 40 minutos. Os temas que vamos abordar serão variados, mas todos, portanto, seguidos, consequentes, basicamente. Os temas que vamos abordar nesta masterclass número 1 serão, neste caso, portanto, a história da União Europeia, a história da Europa, as origens, a evolução e situação atual das diferentes organizações europeias e observações finais. No fundo, é disso que nós vamos falar. Portanto, vamos começar por aí. Comecemos então pela história da Europa. Quantos anos tem a Europa? Vocês imaginam quantos anos tem a Europa? Bom, a Europa é muito velhinha. A Europa é habitada desde o período paleolítico, pelo menos, superior, cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Portanto, é considerado o velho continente. A Europa é então um continente com uma rica diversidade cultural e histórica, com vestígios de diferentes civilizações e períodos históricos. Este continente também é conhecido como Velho Continente, como eu já havia dito, e passou por diversas ocupações e dominações ao longo da história, incluindo povos como os romanos, os árabes, os bizantinos, os francos, entre outros. A Europa tem uma história longa e complexa que remonta a milhares de anos. As primeiras civilizações conhecidas na Europa datam do segundo milénio antes de Cristo, com os minoicos em Creta e os micénicos na Grécia. No entanto, a região foi habitada por humanos muito antes disso, portanto, com evidências de ocupação paleolítica datado de 25 mil a 40 mil anos atrás. Portanto, a formação da Europa como continente e a evolução das suas diversas culturas e nações é um processo contínuo que se estende por milénios. Já a União Europeia que conhecemos hoje é uma organização de caráter político e económico que reúne diversos países europeus, não todos, e foi estabelecida formalmente em 1992 pelo Tratado de Maastricht, embora a integração europeia tenha começado bem antes, com a união da Bélgica, do Luxemburgo e dos Países Baixos, em 1944, mais concretamente. Portanto, em resumo, a Europa possui uma história milenar com a ocupação humana datada pelo menos de há 40 mil anos antes de Cristo. Podemos então falar também de mais detalhes sobre a Europa. Portanto, ela foi habitada, como eu disse, por vários e diferentes povos ao longo da história, incluindo os primeiros humanos modernos que chegaram ao continente durante o Paleolítico Superior. Portanto, a primeira evidência do Homo sapiens na Europa data de pelo menos 35 mil anos antes de Cristo.
né. O Homo erectus e os neandertális habitavam a Europa bem antes do surgimento daquilo que nós chamamos, Homo sapiens ou homens modernos, portanto já mais evoluídos. Também sabemos que os ossos dos primeiros europeus foram achados em Dmanisi, em Geórgia, e datados de 1,8 milhões de anos. Portanto, e o primeiro aparecimento do povo anatomicamente moderno na Europa é datado de 35 mil anos antes de Cristo. Há evidências variadas, desde a Bulgária, a Roménia, a Grécia, depois passando para o período neolítico na Europa Central, também a Europa Setentrional. Depois veio a civilização tripiliana, que foi uma grande civilização da Europa e uma das primeiras do mundo, cerca de 5.508 a 2.750, não é, antes de Cristo, e era localizada na Ucrânia moderna e também na Moldávia e na Roménia. Foi provavelmente a mais antiga, até mais antiga do que os sumérios, no Oriente Próximo, e tinha cidades de pelo menos 15.000 habitantes, que cobriam, à volta de 450 hectares de terreno, de território. Portanto, depois temos a Ilíada de Homério, que fala também em relatos sobre o continente, na Grécia Antiga, e já estamos a falar de 700 anos antes de Cristo, não é? Depois vieram os romanos, a seguir aos gregos, e foi estabelecido mais ou menos em 509 antes de Cristo, e transformou-se assim num novo império de Augusto, do imperador Augusto, na primeira metade do século I. Portanto, a religião cristã foi adotada no século IV, só para vocês terem uma ideia, não é? Portanto, confrontado depois com as migrações bárbaras, hum, a Idade Média a seguir, depois veio o Império Bizantino também, etc, etc. As cruzadas, como vocês podem imaginar, e depois também a invasão dos muçulmanos, inclusivamente em Portugal também fomos invadidos pelos muçulmanos, principalmente do centro a sul, como todos sabemos, não é? Bom, voltando à Europa, o território europeu foi palco de muitas conquistas, de influências de diversos povos, como os gregos e os romanos, como eu já vos tinha dito, que deixaram um legado significativo na nossa cultura e organização política da região, mas não só para nós portugueses, para praticamente toda a Europa, não é? Porque o Império Romano, por exemplo, foi um império que durou à vontade 3 a 5 séculos, não é? Até à sua decadência. Podemos também referir aqui alguns marcos importantes na história da Europa, como por exemplo a sua antiguidade, em que as civilizações grega e romana moldaram a nossa filosofia, a nossa política e a nossa cultura ocidental, não é? Depois veio a Idade Média, e aí entramos com o feudalismo, a expansão do cristianismo e as invasões bárbaras, que marcaram também este período. Depois temos o período do Renascimento, em que é um período de redescoberta, da cultura clássica e da inovação artística e também científica, seguidos pela era moderna, em que a exploração, a ascensão dos Estados-nação e as revoluções industriais e científicas também ocorreram, e o século XX, com as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, como vocês sabem, a Guerra Fria e a formação também da atual, a que nós conhecemos, União Europeia. Portanto, como podem imaginar, a história da Europa é marcada por avanços tecnológicos, mudanças sociais, conflitos políticos, que moldaram o mundo de várias maneiras, não é? Ah, e que é, no fundo, o mundo que nós conhecemos hoje, não é? Portanto, a Europa continua a evoluir constantemente, sem cessar, e a desempenhar um papel importante no cenário global, a nível mundial. Não é? Portanto, a Europa, como sabemos, é um dos 6 continentes do mundo, compreendendo a península, ocidental da Eurásia. Portanto, a Europa geralmente divide-se da Ásia a leste, pela divisória das águas dos Montes Urais, o rio Ural, o Mar Cáspio, o Cáucaso
e o Mar Negro a sudoeste. Portanto, a Europa é limitada ainda pelo Oceano Glacial Ártico e outros corpos de água no norte, depois também pelo Oceano Atlântico a oeste, e pelo Mar Mediterrâneo ao sul, e ainda o Mar Negro e por vias navegáveis interligadas ao sudoeste. Portanto, no entanto, as fronteiras para a Europa, hum, que no fundo remontam à antiguidade clássica, não é? São um tanto arbitrárias, visto que o termo Europa pode referir-se, por exemplo, a uma distinção cultural e política ou geográfica. Portanto, essa Europa é, neste caso, então, o segundo menor continente em superfície no mundo, cobrindo cerca de 10.180.000 quilómetros quadrados, ou seja, representa pelo menos 2% da superfície da Terra, não é? E cerca de 6,8% da área acima do nível do mar. Tem cerca de 50 países, portanto, a Europa tem cerca de 50 países. A Rússia é o maior, tanto em área quanto em população, sendo que a Rússia se estende por dois continentes, neste caso, que estão colados, que é a Europa e a Ásia, daí falarmos Eurásia, não é? E o Vaticano, que é o país mais pequeno, menor. Portanto, a Europa é o quarto continente mais populoso do mundo, em termos de população, depois da Ásia, da África e das Américas, com cerca de 740 milhões de habitantes em 2015, cerca de 11% da população mundial naquele ano, não é? Ou seja, a cada 100 pessoas no mundo, neste período, 11 viviam no continente europeu, naquela altura. No entanto, de acordo com a Organização das Nações Unidas, há uma estimativa também média que o peso europeu pode cair, entretanto, para 7% em 2050. Em 1900, por exemplo, a população europeia representava 25% da população mundial, ou seja, a cada 4 habitantes do mundo, naquele ano, um vivia dentro dos limites do nosso continente europeu. A Europa tem hoje aproximadamente, atualmente, 746 milhões de habitantes. Esse número pode variar ligeiramente dependendo da fonte e da data, mas essa é a estimativa mais comum, não é? Mais conhecida. A Europa é então o segundo menor continente em termos de área terrestre, não é? Como eu disse, mas possui uma alta densidade populacional, portanto, uma densidade demográfica com cerca de 72 habitantes por quilómetro quadrado. E isto é muito importante. Portanto, além da população total que tem, é importante também considerar que a Europa é um continente com grande diversidade cultural e linguística, com mais de 50 países, e diversas línguas faladas, obviamente. A distribuição da população também é desigual, porque há zonas urbanas onde há maiores concentrações de pessoas e também zonas industriais, como por exemplo no caso da Alemanha, da Itália, da França e do Reino Unido. Este número de 50 países inclui países com reconhecimento internacional pleno, ah, e alguns territórios dependentes, não é? A Rússia é o maior país em extensão territorial, como eu já tinha dito, enquanto que o Vaticano é o mais pequeno. Mas além de todos estes territórios, existem alguns territórios dependentes localizados no continente europeu também. A Europa, hoje, no que diz respeito à União Europeia, estamos a falar de um bloco político e económico que atualmente, por exemplo, inclui 27 destes 50 países, 27 países europeus, da União Europeia, mas isso falaremos mais na próxima masterclass. É importante também notar que alguns países, como a Turquia e a Rússia, possuem território tanto na Europa como na Ásia. O caso de Portugal. O caso de Portugal é um caso muito especial na Europa, por incrível que pareça, porque é frequentemente considerado o Estado-nação mais antigo da Europa.
Porquê? Porque temos as nossas fronteiras definidas a partir do século XIII e a sua independência reconhecida em 1143, com o Tratado de Zamora, embora outros países europeus também tenham histórias antigas. Neste caso, Portugal destaca-se, em relação a todos os outros, pela sua continuidade do seu território e o governo dessa mesma época. Portanto, é um caso curioso que eu gostaria muito de partilhar convosco. Ainda em relação ao reconhecimento da independência dos territórios europeus, como é que isto funciona? Bom, o caso de Portugal. O caso de Portugal foi reconhecido como independente, como eu disse, em 1143, com a assinatura do Tratado de Zamora com o Reino de Leão. Portanto, o Tratado também de Alcanizes, em 1297, consolidou as fronteiras de Portugal, tornando um dos países europeus com as fronteiras mais antigas. Ao contrário de todos os outros países que passaram por mudanças de fronteiras ou períodos de domínio estrangeiro, embora Portugal também tivesse algumas dessas, passado por essas situações, mas manteve a sua identidade constantemente como um Estado-nação ao longo de todos estes séculos. Portanto, Portugal tem efetivamente uma história extremamente rica e diversificada na Europa e no mundo, incluindo o período das grandes navegações, portanto, descobrimentos, que expandiu a sua influência global. Portugal construiu um império e influenciou e recebeu também influências dos quatro cantos do planeta. E depois também temos a nossa herança cultural, não é? Que é conhecido como o nosso património cultural e arquitetónico, não só os castelos medievais, mas também as cidades históricas e tudo isso acoplado, portanto. E depois, claro, a nossa língua portuguesa, que é uma língua românica, originada, portanto, do latim vulgar, e é falada por milhões de pessoas em todo o mundo, sendo a língua oficial de Portugal, do Brasil, de Angola, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Timor-Leste e agora também da Guiné Equatorial, porque também estivemos lá e ainda a comunidade portuguesa ou que fala português na Guiné Equatorial ainda é relativamente relevante. Portanto, é também uma língua oficial da União Europeia, o português, e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, portanto, da CPLP. A língua portuguesa evoluiu a partir do galego-português, uma língua falada no noroeste da Península Ibérica, e sofreu influências de outras línguas, como por exemplo o árabe, ao longo da sua história. Não é? A sua expansão pelo mundo ocorreu através das navegações portuguesas, levando o idioma para as Américas, para a África e para a Ásia. Atualmente, o português é a quinta língua mais falada no mundo em número de falantes nativos e a quarta em número de falantes total, portanto, incluindo aqueles que aprenderam como segunda língua, por exemplo. A língua é então um importante elemento de identidade cultural para os países lusófonos e desempenha um papel crucial na cooperação e intercâmbio cultural com esses mesmos, entre esses países. Portanto, o português é uma língua riquíssima em vocabulário e possui diferentes variantes, como o português europeu e o português brasileiro, que apresentam algumas diferenças na pronúncia, no vocabulário, mas que são mutuamente compreensíveis e inteligíveis. Além da sua importância cultural e histórica, a língua portuguesa continua a ser uma língua relevante no cenário internacional, sendo utilizada em diversas áreas, como negócios, diplomacia, turismo, e continua a ser ensinada a um pouco por todo o mundo, havendo uma previsão até ambiciosa, mas bem possível, por parte da CPLP, de atingir no futuro, pelo menos, mais de 500 milhões de falantes de português a nível mundial, nomeadamente na variante talvez mais brasileira, que é a mais abrangente. Voltando agora à Europa em geral. Portanto, quais são então os países próximos que não fazem parte da Europa? Ou seja, que são considerados transcontinentais.
Bom, se observarmos aqui o mapa, vocês podem ver que temos aqui algumas nações transcontinentais, portanto, que têm, atravessam vários continentes, o caso da Arménia, o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Chipre, a Geórgia, a Rússia e a Turquia, por exemplo. Não é? Então, quantos países é que tem o mundo, neste caso o mundo no total? Bom, cada país, como vocês imaginam, apresenta uma estrutura político-administrativa que constitui o seu sistema de governo. O mundo é atualmente formado por sensivelmente 193 países reconhecidos internacionalmente. Porque há países que não são reconhecidos como países. Sim, existem esses casos. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Portanto, quais são os países que não são reconhecidos como países? Existem vários países que não são amplamente conhecidos, reconhecidos como Estados independentes pela comunidade internacional, incluindo, por exemplo, Abcásia, Ossétia do Sul, a Transnistria, a República Turca de Chipre do Norte, a Somalilândia, Nagorno-Karabakh, Artsakh e a República Árabe Saharaui, democrática. E ainda temos, por exemplo, Taiwan, fomos agora para a Ásia, não é? Taiwan, embora tenha um governo próprio e seja amplamente considerado um país por muitos, não é reconhecido pela República Popular da China, por exemplo, como um Estado soberano e não é membro também da ONU, da Organização das Nações Unidas. Portanto, como veem, existem vários casos. Além desses territórios, há territórios com reconhecimento também limitado, que inclui, por exemplo, o Kosovo e o Saara Ocidental, que reivindicam independência, mas enfrentam desafios na sua aceitação internacional. Portanto, é importante notar que o reconhecimento de um país é um processo complexo, baseado em critérios como a existência de um governo, por exemplo, num território extremamente bem definido e a sua própria população, e especialmente o reconhecimento por outros Estados, principalmente membros da ONU. Em resumo, a lista dos países não reconhecidos é extensa e varia de acordo com o critério utilizado, mas inclui, claro, exemplos notáveis de como aqueles que eu mencionei agora mesmo. Portanto, há casos curiosos na Europa de leste também. Um dos países que podemos aqui salientar é o caso, por exemplo, do país que não existe, que é na Moldávia, que é a Transnistria, se repararem aqui neste mapazinho, portanto, também é reconhecida como a República Moldava da Transnistria, é um território separatista que declarou a independência da Moldávia em 1990, mas não é reconhecida internacionalmente como país, apesar de ter a sua própria moeda, o seu próprio exército e o seu próprio governo. A Transnistria é considerada pela ONU e pela maioria dos países como ainda parte da Moldávia. Como veem, isto não é assim tão simples. Portanto, a Transnistria é uma estreita faixa de terra, como vocês podem ver aqui, não é? É uma estreita faixa de terra entre o rio Dniester e a fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia. E a região tem uma população predominantemente russa e ucraniana, e tem fortes laços com a Rússia, incluindo a presença de tropas russas desde o fim da Guerra Separatista em 1992. Portanto, apesar de não ser reconhecida como um país, a Transnistria existe, opera como um Estado independente, com a sua própria Constituição, a bandeira, o hino, a sua própria moeda, e a região mantém relações comerciais e políticas com alguns países, mas, claro, ainda enfrenta desafios bastante grandes em termos de reconhecimento internacional e até de estabilidade política por causa disto. Voltando à Europa. Essencialmente e resumidamente, a história da Europa é confundida com a grande parte da história mundial,
O continente foi, como que verdadeiramente assinalado e descoberto por volta de 500 anos antes de Cristo, com a entrada dos gregos no território. Inicialmente, portanto, com a expansão dos gregos no território, era o que eu queria dizer. Inicialmente dominaram e governaram esta região, não é? Como podem ver neste mapa, e eles fundaram as primeiras grandes cidades. Daí, portanto, ser verdadeiramente assinalada essa descoberta. Não é? Portanto, foram eles que criaram as primeiras grandes cidades europeias e espalharam a sua cultura pelo resto do mundo. A seguir vieram os romanos. Não é? Portanto, então, qual é a origem europeia? Bom, podemos dizer que mais de 80% dos homens europeus são descendentes de grupos paleolíticos, como eu disse, paleolítico superior, não é? Que chegaram ao continente vindos da Ásia Central e do Oriente Médio e viveram entre 25 mil a 40 mil anos atrás, como havia explicado antes. Portanto, a Europa fica situada em três hemisférios diferentes, portanto, setentrional a norte, ocidental e oriental, e está entre os continentes que mais influenciaram os costumes dos povos ocidentais dos últimos séculos. Eu costumo dizer, inclusivamente, aos nossos alunos que, por exemplo, é muito importante estudarem a história da Europa para perceberem toda a história mundial, porque tudo passa por aqui e ao longo destas masterclasses vocês vão perceber estas ligações. Temos aqui também alguns dados a salientar, por exemplo, o gentílico, ou seja, o nome dado a alguém de uma zona, neste caso europeu, não é? O gentílico europeu, ah, tem um clima, neste caso, temperado, mas também mediterrâneo e também polar, é um bocado misto, não é? Bem, assim, em termos gerais, e há vários idiomas que são falados na Europa. Na Europa fala-se muitas línguas, mas as principais são o russo e oficiais, o russo, o alemão, o francês, o inglês, o turco, o italiano, o espanhol e o português. São os idiomas mais falados na Europa. Porém, a Europa possui uma grande diversidade linguística, com mais de 200 línguas faladas no continente todo. As línguas oficiais da União Europeia, por exemplo, são 24. Mas muitas outras línguas regionais e minoritárias também são faladas no continente europeu. As línguas mais faladas na Europa, incluindo falantes nativos e não nativos, são o russo, o alemão, o francês, o inglês, o espanhol, o italiano e o turco. As línguas oficiais da União Europeia são o alemão, o búlgaro, o checo, o croata, o dinamarquês, o eslovaco, o esloveno, o espanhol, o estoniano, o finlandês, o francês, o grego, o húngaro, o inglês, irlandês, italiano, letão, lituano, maltês, neerlandês, polaco, português, romeno e sueco. Portanto, reparem nesta diversidade, não é? Portanto, é realmente marcante, não é? Mas há outras línguas importantes na Europa. Como eu disse, o russo é o idioma mais falado em toda a Europa, tal falantes, mas temos, claro, o ucraniano, por exemplo, o romanche aqui na Suíça, falado por uma pequena parte da população, o basco, na Espanha e na França, o albanês, o arménio, o sérvio, o bósnio, o macedónio, o galego em Espanha, no norte, não é? O catalão, na zona da Catalunha em Espanha, e o escocês, por exemplo. É incrível, não é? Portanto, a maioria das famílias das linguísticas europeias pertencem à família indo-europeia, ao ramo indo-europeu, a maioria, embora também haja as germânicas, mas as principais são as famílias indo-europeias. Outras famílias importantes incluem as línguas também fino-úgricas, as línguas turcomanas e as línguas do Cáucaso. O basco é uma língua isolada, não relacionada com a nenhuma outra família linguística, é um caso mesmo muito especial. Portanto, a Europa, digamos que é um caso de multilinguismo e a maioria dos europeus atualmente, felizmente, são bilíngues ou multilíngues, falam várias línguas, o que demonstra esta também rica diversidade linguística do nosso continente. A União Europeia promove também este multilinguismo como um valor fundamental, com o lema Muitas línguas, uma só Europa. Não sei se conheciam, já agora ficam a conhecer.
não é? As religiões mais praticadas na Europa são precisamente as religiões, do cristianismo, do islamismo, judaísmo, são as mais praticadas pelos europeus. Depois existem outras mais pequenas, não é? O nosso índice de desenvolvimento humano, ou IDH, varia entre 0,954, com a Noruega, e 0,750, com a Moldávia. A nossa moeda, como vocês sabem, para os países que a adotaram da zona euro, é o euro, mas também temos a libra esterlina, ou tínhamos antes do Brexit, e são ainda também as mais utilizadas. O produto interno bruto, ou PIB, aproximadamente em geral da Europa, é qualquer coisa como cerca de 19 trilhões de dólares, é realmente colossal. O PIB per capita varia entre 111 dólares e os 3.225. 111 dólares poderíamos estar a falar aqui no Luxemburgo, não é? Talvez o país que esteja mais bem posicionado em toda a Europa, e é um país pequeníssimo, como vocês imaginam, mas com um poder económico fenomenal. E depois temos o contraste dos 3.225 dólares per capita em relação à Ucrânia. Se calhar agora com a guerra, bem menos. Depois temos o índice de Gini, ou coeficiente de Gini, que está na média dos 35,7. E o que é que significa este índice de Gini? Bom, isto foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini e é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo de pessoas. E, portanto, isto aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos na conhecida tabela de Gini. Numericamente, varia de 0 a 1. Alguns apresentam de 0 a 100, por exemplo. Bom, como vocês sabem, depois abordaremos na masterclass número 2 a questão mais a fundo da União Europeia. Hoje estamos a falar da Europa, a título introdutório, basicamente, para compreendermos tudo o resto. Mas ainda vos tenho a dizer que, em resumo, obviamente, porque a Europa tem uma história tão rica e tão longa, ah, tão diversificada, que podíamos estar aqui um ano inteiro a falar dela. Mas claro, eu tenho que avançar e tenho que fazer um resumo do principal, dos pontos principais, para depois compreendermos tudo o resto. Portanto, para as suas relações exteriores, por exemplo, a Europa conta com algumas instituições importantes. Entre elas temos a União Europeia, atualmente, temos a Organização das Nações Unidas, a ONU, temos a Organização do Tratado do Atlântico Norte, portanto a OTAN ou NATO, e ainda o FMI, o Fundo Monetário Internacional, entre muitas outras, mas estas são realmente aquelas mais importantes. A história da Europa, então, é uma história extremamente complexa e interligada, apaixonante, mas tal como a história de outras zonas do mundo, é bastante complexa. E a afirmação de que o continente foi descoberto pelos gregos por volta de 500 anos antes de Cristo e que eles fundaram as primeiras grandes cidades europeias e espalharam a sua cultura pelo resto do mundo, não vem assim propriamente refletir a totalidade da história europeia, como eu já vos expliquei nesta masterclass, obviamente que remonta a muito tempo antes, não é? E há vestígios disso e registros. Portanto, embora, claro que valorizamos a presença dos gregos e ficou para a vida, não é? Embora os gregos antigos tenham tido um impacto, claro, significativo na nossa região e a história da Europa é muito mais antiga e diversificada, não ficaríamos só aqui na parte dos gregos, como é óbvio. Portanto, o conceito de descoberta aqui é um bocado problemático, geralmente o termo descoberto refere-se a um território previamente desconhecido para um certo grupo de pessoas. No caso da Europa, o continente já era habitado por diversos povos antes da chegada dos gregos. E a história da Europa é uma história de ocupação, de migração, de interação entre diferentes culturas e povos ao longo de milénios, e não
propriamente tão pouco tempo. Mas efetivamente os gregos antigos tiveram uma influência marcante em áreas como a filosofia, a arte, a arquitetura, a política, que se espalharam para outras partes da Europa e mais além. No entanto, houve outras civilizações, como os romanos, que vieram a seguir, os celtas, os germânicos e os eslavos, que também desempenharam papéis cruciais na formação da identidade conhecida como é hoje a europeia. Portanto, podemos resumir que a história da Europa é um mosaico, quase diria um mosaico de xadrez, não é? É um continente com uma grande diversidade de povos, de culturas e de línguas. A história europeia não é uma história única, nem muito menos homogénea, mas sim é um mosaico de histórias regionais que se entrelaçam entre si, não é? Regionais e locais. E isto tem um impacto, inclusivamente, na interculturalidade, que tanto hoje a União Europeia, e a diversidade cultural, não é? Ah, Mesmo até ao nível das empresas, que tanto a União Europeia defende e que é complexa e cria impacto realmente na vida das pessoas. Portanto, houve também alguns eventos históricos importantes, depois, portanto, alguns eventos como a ascensão, mas também a queda do Império Romano, as invasões bárbaras, a Idade Média, o Renascimento, as grandes descobertas e as guerras mundiais. E que tiveram também um impacto profundo na história da Europa e moldaram para sempre o continente como o conhecemos hoje. Portanto, em resumo, para terminar a nossa primeira masterclass, a história da Europa é uma narrativa complexa, multifacetada, que envolve a interação de diversos povos, culturas e eventos ao longo do tempo. E não se limita a uma única civilização ou, muito menos, a um único período histórico, certo? Na próxima masterclass, vamos falar sobre a história da União Europeia, sobre o Brexit e também o caso da Suíça. Agradeço a todos pela vossa presença. Não esqueçam de dar um like, subscrever o meu canal no YouTube, no X, no Instagram, no LinkedIn e até no TikTok e Facebook. E sigam o nosso website em www.ibs-futureeducation.com. E agora a minha tip final ah, para vocês. Porquê que o estudante português sempre chega atrasado às aulas de história? Só agora para descontrair. Porquê que o estudante português chega sempre atrasado às aulas de história? Porque está ocupado a sonhar com os descobrimentos enquanto bebe um galão, ok? Então, até para a semana. Uma boa noite. Fiquem bem. Tchau.